Nas últimas 3 rodadas foram 2 derrotas, sendo que a última foi agora na 29ª rodada. Será que ainda tem disputa de campeonato aberta? Fala Pitaqueiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma rodada do Brasileirão se encerrando, a gente está falando da 29ª rodada. Lembrando que hoje ainda tem jogos, segunda-feira. Corinthians e Chapecoense, Cuiabá e Red Bull Bragantino fecham a rodada. Antes de falar exatamente do jogo do Galo, que visitou o vice-líder, o Flamengo, lá no Maracanã, vou colocar aqui para vocês os resultados até aqui da rodada. E a gente vai ver aí que um dos grandes destaques dessa rodada, pelo menos até aqui, e eu acredito que vai continuar sendo, já que os jogos de hoje não impactam tanto nas duas pontas da tabela, a derrota do Grêmio, mais uma derrota do Grêmio jogando em casa, dessa vez para o Palmeiras 3-1 de virada, o que gerou, infelizmente e injustificavelmente, o episódio mais lamentável do Campeonato Brasileiro dentro de campo até aqui. Os torcedores do Grêmio invadiram o gramado depois do jogo, depois do apito final, e saíram chutando e quebrando tudo que tinha pela frente, material da imprensa que estava ali perto do alambrado, entraram no túnel dos vestiários, quebraram o equipamento do VAR que estava ali. O mais impressionante que eu achei disso tudo, além da idiotice da torcida do Grêmio por ter feito isso, foi a facilidade com que os torcedores conseguiram descer para dentro do gramado. Tinham 2 ou 3 daqueles, na verdade não são nem seguranças, né? Aquele pessoal que fica ali perto do alambrado fazendo orientação, mas os seguranças mesmo e a polícia só chegou depois que os torcedores praticamente já tinham saído do gramado, né? Então a facilidade com que o torcedor do Grêmio encontrou para descer até o gramado foi impressionante. O que me causou mais estranheza nesse episódio todo foi essa facilidade. Deixando isso de lado, essa idiotice que aconteceu lá em Porto Alegre, aliás, vamos ver se o STJD, que gosta tanto de aparecer em todo final de ano, vai aparecer e julgar rápido esse caso, né? Porque não faz sentido punir o Grêmio para o próximo campeonato. A punição tem que vir agora. E aí, mais uma idiotice, né? Porque a torcida do Grêmio, que podia ser um dos fatores aí para ajudar o time a sair dessa zona do rebaixamento, vai acabar prejudicando mais ainda o time. Só faltam 5 jogos como mandante para o Grêmio no campeonato e é muito provável que ele vá perder o mando de campo dessas 5 partidas. Ou seja, além de estar numa situação desesperadora, ainda vai ter que jogar sem torcida, diferente dos seus adversários. Realmente não deu para entender por que o torcedor do Grêmio fez isso na última partida, mas bola para frente, vamos lá, vamos falar do jogo do Atlético Mineiro, o campeão da rodada, o líder ainda do campeonato. Vamos falar um pouquinho desse jogo e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente antes de trazer as estatísticas do jogo e falar sobre o jogo, dando uma olhada nos números, né? Eu vou comentar um pouco a respeito de tudo que envolveu esse jogo. Esse jogo trazia uma grande expectativa, né, por se tratar de 2 dos principais concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Galo é líder com folga do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa do Brasil. Do outro lado, o Flamengo, que é finalista da Libertadores e o atual bicampeão brasileiro. Então a expectativa realmente era muito grande para essa partida, considerada aí uma final antecipada, porque realmente se o Galo consegue a vitória no Maracanã, ele praticamente definia o título a seu favor. Muito dificilmente os times que estão na briga ainda conseguiriam tirar toda a vantagem que o Galo teria se ele vence essa partida no Maracanã. A expectativa era grande, mas o jogo foi muito, muito fraquinho, infelizmente. Vamos dar uma olhada então na escalação que o técnico Cuca levou a campo, os 11 iniciais. Não é uma escalação com nenhuma grande novidade, é uma escalação que a torcida do Galo já está acostumada a ver nesse time, é uma das possíveis formações que o Cuca tem levado a campo. Lembrando que o Cuca tinha todo o elenco disponível para esse confronto de sábado, diferente do adversário do Galo, que estava cheio de desfalques. O Cuca tinha todo o elenco disponível. E com essa formação aí, o jogo começou bem mais ou menos, bem equilibrado, as duas equipes alternando momentos de ataque, mas ninguém conseguindo levar grande perigo ao goleiro adversário. Era um jogo de muita intermediária, porque o sistema de marcação dos dois times acabou prevalecendo nesse início de jogo. Pouquíssimos espaços os dois times estavam encontrando.
culpa também um pouco pela falta de mecanismos, né, de opções, de ideias para criar esses espaços no momento ofensivo. Aos 25 minutos, então, veio o gol, numa das poucas vezes que o Atlético Mineiro deu espaço na sua defesa, uma bola longa encontrou o lado direito da defesa do Galo com muito espaço, de lá veio o cruzamento, o Bruno Henrique ganhou no alto com muita facilidade do Nathan Silva, escorou para o Michael que entrava na área, ele dominou e bateu na saída do goleiro Everson sem muita chance de defesa para o goleiro do Galo, 1-0 no placar. A partir daí a gente viu algo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos jogos do adversário do Galo, o Flamengo. O Flamengo recuou, ficou postado defensivamente com as linhas bem baixas, esperando o contra-ataque e deu a bola para o Galo. Só que o Galo, infelizmente, não soube muito o que fazer com essa bola e acabou o primeiro tempo assim, 1-0. Na segunda etapa a gente teve praticamente o mesmo retrato do primeiro tempo. Praticamente igual, porque a gente teve uns acréscimos aí negativos no panorama da partida. O Galo continuou com a bola sem muita ideia do que fazer, acabou abusando dos cruzamentos na área no segundo tempo. O Flamengo recuado, se defendendo, esperando uma chance de contra-ataque, mas convenhamos também, não tinha muita ideia, não teve muita opção de encaixar esses contra-ataques. E aí vieram os acréscimos. Uma arbitragem bem confusa, invertendo marcações, tolerando a cera do time rubro-negro, que a partir da metade do segundo tempo ficou insuportável. Muito caicai, muita reclamação. Os jogadores, para piorar a situação da partida, que já não eram boa, também não ajudaram em nada. Muita reclamação, discussão, o tempo todo simulando faltas. Ou seja, a gente praticamente não teve jogo na segunda etapa. E para coroar tudo isso, não tem como a gente deixar passar em branco, a qualidade do gramado do Maracanã é risível, né? Não dá para aceitar um gramado desse na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Quem acompanha jogos no Maracanã já deu para perceber que o gramado é um problema seríssimo, e foi um problema seríssimo durante todo o ano. Então a gente praticamente não teve jogo no segundo tempo, foi um jogo bem abaixo do esperado, a expectativa era muito grande, mas os dois times não entregaram o que a gente estava esperando. O Arana ainda acertou a trave numa cabeçada depois do cruzamento do Jair pelo lado do Atlético Mineiro, e no finalzinho do jogo, no contra-ataque, o Rodinei também acertou a trave pelo time do Flamengo, mas acabou nisso, 1-0. E eu tinha falado que para coroar, né, tinha o gramado do Maracanã, mas na verdade não, ainda tinha uma cereja do bolo. Depois do apito final teve confusão no túnel que leva até os vestiários. Parte da comissão técnica do Galo, mais seguranças e alguns jogadores se envolveram em bate-boca e empurra-empurra com a parte do apoio da equipe do Flamengo. Não deu para identificar nas imagens exatamente quem eram os personagens do lado do time carioca, mas teve mais confusão, teve mais esse encerramento aí com chave de ouro lá no Maracanã no sábado. Infelizmente, é bem o retrato do futebol brasileiro, né? Esse jogo que aconteceu no sábado. Mesmo que a gente alimente muitas expectativas para ter um bom jogo de futebol, o que a gente acaba vendo em campo não é bem isso. Isso, para mim, é retrato de um trabalho bem mediano da maioria dos técnicos brasileiros, é retrato do nível fraquíssimo da arbitragem do futebol brasileiro, reflete o mau trabalho feito pelas diretorias de futebol dos times brasileiros, reflete o péssimo trabalho que a CBF faz ao cuidar do nosso futebol, do nosso campeonato, por exemplo, permitindo que um gramado ridículo como o do Maracanã seja palco aí de jogos da primeira divisão do futebol brasileiro. É lógico que torcedor de futebol, e eu sou um deles, ele quer que seu time vença, né? Por exemplo, foi o que aconteceu no sábado. Depois da partida, o rubro-negro comemorou a vitória. Eu entendo também que a torcida do Galo, nesse momento, não quer saber de futebol bonito, quer saber de resultado, quer saber de conquistar os pontos que estão faltando para chegar aí à conquista de um título depois de 50 anos do Campeonato Brasileiro. É lógico que eu entendo muito bem isso, mas convenhamos que dá para a gente conseguir os dois, resultado e um futebol, um espetáculo mais legal de acompanhar, mais atraente. A gente não pode se contentar só com os 3 pontos e achar que está tudo normal. É só a gente pensar no seguinte, vamos dar uma olhada nos resultados de cada jogo de futebol de bilheteria, né? Quanto que um time grande do futebol brasileiro arrecada de bilheteria em uma partida
pelo Campeonato Brasileiro. Ou a gente pode olhar também quanto que vale um ingresso para a gente assistir uma partida pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem que considerar aí também o valor da mensalidade do sócio torcedor, porque a maioria dos torcedores que vão ao estádio hoje no futebol brasileiro são sócios torcedores, né? Então tem que pagar o ingresso e mais a mensalidade. Vamos considerar então esses valores. Você acha que ao final de um jogo, o produto entregue, o espetáculo que você viu, justifica o valor que foi cobrado? Eu acho que não. Eu acho que está bem aquém. A gente paga muito mais do que o que a gente consome. Pelo menos na média aí dos 290 e poucos jogos do Campeonato Brasileiro até aqui, para mim, o espetáculo apresentado, a qualidade do jogo apresentado é bem aquém do dinheiro que envolve esse jogo. Eu acho que uma das maneiras do futebol brasileiro entregar algo melhor é a gente continuar cobrando. Eu estou aqui fazendo a minha parte, mas vamos lá, vamos deixar de fazer essas cobranças e vamos mostrar aqui as estatísticas desse jogo. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, para a gente dar uma analisada no que aconteceu. A gente vai ver que nas estatísticas foi um amplo domínio do Atlético Mineiro, mais posse de bola, o dobro de finalizações, o triplo de escanteios conseguidos, mas a gente vai ver também que a qualidade da finalização do Atlético Mineiro foi abaixo e o resultado final 1-0 para o Flamengo, né? Ou seja, é algo que eu também já falei aqui nos vídeos, não basta a gente olhar só os números, a gente tem que olhar os números acompanhado do que acontece dentro do jogo. A posse de bola do Atlético Mineiro e o número de passes trocados nos levam a imaginar que foi um amplo domínio do Atlético Mineiro, que ele massacrou o adversário no último jogo. E não foi bem isso que aconteceu. Vendo a partida, a gente vê que o jogo em nenhum momento esteve sob total controle do Atlético Mineiro. Os números aí enganam um pouco a gente e isso acontece invariavelmente, tá? Não é muito incomum isso acontecer não, os números tenderem a levar a gente para uma análise errada do jogo. Nesse jogo específico, o Atlético Mineiro teve muitos números favoráveis, bem maiores do que o adversário, mas dentro do campo, no futebol praticado, a gente não viu grande superioridade assim. Porque, na verdade, o jogo foi bem fraco tecnicamente e taticamente. Faltou ideias para os dois times aí conseguirem ofensivamente produzir alguma coisa. Defensivamente os times foram até bem, mas ofensivamente, quando tiveram com a bola, a produção foi muito fraca e muito pobre, ao meu ver. Um dos destaques dessa partida, na verdade o maior destaque dessa partida, lembrando que eu sempre trago números aqui levantados pela plataforma SofaScore, é a minha fonte, é a fonte que eu uso aqui para alimentar os nossos vídeos. O destaque individual desse jogo foi o Jair, que inclusive foi o destaque individual na rodada passada também. O Jair vem fazendo aí um final de temporada, né, uma reta final de Brasileirão muito consistente pelo Atlético Mineiro. Aproveitar para te pedir aquela ajudinha, dá um like aqui no vídeo, isso é muito importante para mim, e se inscreve também no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações, tudo aquilo que você já está acostumado a ouvir aqui no YouTube. Isso ajuda muito aqui o trabalho, beleza? E para finalizar, o gráfico de momento de ataque, a gente vai ver mais uma vez que o Atlético Mineiro teve números bem maiores, mas se a gente notar a altura da barrinha, né, que indica aí a intensidade do ataque, a pressão que o time impôs ao adversário, a gente vai ver que só no final ali do primeiro tempo que o Atlético Mineiro realmente teve mais pressão sobre o time do Flamengo, mas não conseguiu produzir grandes oportunidades. Resultado final 1-0 para o Flamengo. O Atlético Mineiro continua líder, com grande vantagem ainda. Friamente, são 10 pontos de vantagem para o vice-líder. A gente tem que considerar que alguns times têm jogos a menos. O Flamengo, por exemplo, tem 2 jogos a menos que o líder Galo, mas a vantagem ainda é bem tranquila. E aí, depois desse jogo, você acha que o título está definido ainda ou a gente volta a ter um campeonato aberto? Deixa a sua opinião nos comentários aqui embaixo e eu quero te fazer um outro pedido, um outro alerta. A gente tem um trabalho aqui que a gente faz no canal Pitaco é Meu, que é uma série chamada História em Camisas, onde a gente faz o levantamento das camisas mais históricas, mais emblemáticas dos grandes clubes brasileiros. Inclusive, a nossa parede aqui tem alguns quadros dessas camisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo da lojinha onde a gente vende esses produtos. Dá uma olhadinha lá, ficou um material bem bacana. São as 8 camisas mais emblemáticas da história de cada grande time do futebol brasileiro. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Aquele recado de sempre. Se o juiz apitou, tá apitado. Então, levanta a cabeça, bola pra frente, segue o jogo. Bom futebol
e até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!